pessoal, professor Renato Silva na área novamente e hoje vamos falar do descritor 27, resolver situação, problema envolvendo sistema de equação do primeiro grau, preparação para o SPAES. Tá chegando, galera, SPAES 2024, descritor 27 da matriz de referência, depois da vinheta. É isso aí, galera, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso trabalho. E aí, já chegando aqui para nós a primeira questãozinha. Galera, o seguinte, hoje vai ser diferente, tá bom? Resolver sistema, eu trouxe aqui 4 ou 5 questões. Esse simulado aqui vai estar na descrição, porém eu não vou resolver todas as questões. Eu vou resolver 4 ou 5 questões. Você que está do outro lado, você pode estar baixando o simulado aqui em PDF e o gabarito das demais questões também vai estar aqui na descrição. Se você tiver conseguido resolver algum problema, deixa aqui nos comentários que a gente tira qualquer dúvida, tá bom? Então, problema típico de sistema. Olha só, observa a situação, problema a seguir. Em um quintal há galinhas e coelhos. Sabe que há ao total 7 cabeças e 22 pernas. A quantidade de são galinhas deste quintal. Aqui tem um problema de edição, né? Ele quer saber a quantidade de galinhas que há nesse quintal. Seguinte, galera, eu sei que quem tá do outro lado aí, né, eu já vi vários vídeos, a galera ensinando várias maneiras de resolver um sistema. Porém, aqui como é a preparação, depois que você souber o que é um sistema, como que funciona, depois que você souber o que é o conjunto de solução, você pode escolher a maneira de você resolver um problema. Mas aqui, como é uma aula preparatória para aluno que vai fazer uma prova, para aluno que está no 9º ano, eu vou mostrar de cabo a rabo o que é um sistema, o que é o conjunto de solução, como é que se resolve pelo método da adição, como é que se resolve pelo método da substituição. Então, bora lá. Então, primeira coisa que você vai fazer, quando você pegar um problema envolvendo animais, que esse aqui é um problema típico, ele também fala tem outros problemas que eu vou trazer aqui que fala sobre veículos no estacionamento, carro e moto, porque diferenciar a quantidade de rodas e etc e tal, né? Então veja, eu gosto de trabalhar assim, tu não sabe quantas galinhas tem nesse quintal, então chama de G para tu representar as galinhas. E coelho, tu coloca C de coelho. Se eu pegar a quantidade de galinhas e somar com o coelho, eu tenho 7 animais. Tá vendo essa informação aqui, 22 pernas? Essa informação aqui tu vai montar a segunda equação. Por isso que ele bota galinhas e coelhos para diferenciar a quantidade de pernas ou patas. Aqui ele usou o termo pernas, né? Então, a galinha tem 2 pernas, né? E o coelho tem 4 perninhas, patas, enfim. E aí você monta a segunda equação. O que ele quer? Ele quer a quantidade de galinhas. Então, a gente precisa... Então, por exemplo, ao montar esse sistema, você já percebe que o aluno que tiver uma noçãozinha, ele pode pensar e ir testando aqui 2 números aqui que vai satisfazer esse sistema. É um método de resolver. Mas eu vou ensinar aqui pelo método da adição. Como é que funciona isso? Se eu quero descobrir a quantidade de galinha, a gente tem que mandar o C, que está representando o coelho, embora. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, só que tem um detalhe. Para a gente resolver um sistema pelo método da adição, o que isso significa? Que a gente vai somar. Agora apareceu uns periquitos. Ah, Jesus. Então, o que acontece? O coeficiente da letra ele tem que ser igual e o sinal oposto. Por exemplo, se eu quero mandar o C embora... Nesse C de cima tem que aparecer um 4 para ficar o mesmo coeficiente e o sinal que é mais tem que ficar menos. Aí o que a gente faz? A gente usa o artifício de multiplicar a primeira equação todo mundo por menos 4. Por que por menos 4? Porque vai acontecer isso aqui. Quando eu multiplico 4 vezes G vai ficar 4G. Quando eu multiplico 4 vezes C vai ficar 4C. E quando eu multiplico 4 vezes 7 vai ficar 28. Como aqui é menos 4, todos os termos vão ficar negativos. Agora, veja o que acontece. Aí, o que é o método da adição? Então, você vem aqui, e você passa um traço aqui, e você vai somar essas 2 equações. Se você tem um 4 positivo e um 4 negativo, isso se anula, tá bom? Por isso que a gente multiplicou por menos 4 aqui, tá? Agora, veja, se eu tenho
se eu estou devendo 4G e eu tenho 2G, eu desconto 2G e eu continuo devendo 2G. Se eu estou devendo R$28 e eu tenho 22 para amenizar a minha dívida, eu desconto e ainda fico devendo 6. Isso aqui agora é uma equaçãozinha do primeiro grau. Esse menos 2 que está multiplicando o G, ele vai lá para o segundo membro dividindo. Então veja, ó, a quantidade de galinhas que nós temos nesse quintal são 3, o nosso gabarito. Então, como eu falei, se você já tem noção de sistema, pode resolver por substituição, pode resolver por tentativa. O segredo é montar o sistema, né? O segredo é montar o sistema. E como a ideia aqui é a gente preparar você para você fazer uma boa prova, você no mínimo precisa saber montar o sistema para depois decidir como que você vai resolver, tá bom? Então, bora para a segunda questão. A segunda questão não chega a ser nenhum sistema, chega a ser só uma equaçãozinha do primeiro grau. Observa a situação representada na figura abaixo. O peso de uma caixa é... Então, veja, uma questão, não só essa, todas as questões a gente tem batido na mesma tecla. Os alunos eles têm dificuldade de interpretação, eles têm dificuldade de transformar a linguagem extensa para algébrica, essa é a maior dificuldade. Então, questões muito simples o aluno acaba errando porque ele não consegue interpretar, né? E se tratando desse descritor aqui, o D27, ele tem essa característica. Você vai ter que saber interpretar as situações que estão sendo dadas para você, para que você possa montar o sistema ou a equação e chegar na solução. Então, transformando isso aqui que nós estamos vendo da balança em uma equação, como é que fica? Ó, o que nós temos aqui? O que nós temos no primeiro prato? Ó? Então, eu vou chamar de caixa, né? Ó? Eu tenho duas caixas e eu tenho um peso de 500 gramas e 100 gramas. Então, eu tenho duas caixas mais 600 gramas. Igual. Por que eu coloco igual? Porque a balança está equilibrada. O que eu tenho no segundo prato? Eu tenho uma caixa, que eu chamei de C, mais 750 gramas. Por que eu não posso pegar esse 2C e somar com esses 600 gramas? Porque eles não são termos diferentes, né? Esses 600 gramas aqui, ele não tem X, não tem a caixa, né? Então, o que a gente faz? Ó? A gente pega essa caixa que está esse C aqui, né? Que está representando a caixa. Quando a letra está sozinha, gente, o coeficiente é 1, tá? Do lado desse C aqui tem 1, só que a gente não, quando o coeficiente é 1, a gente não coloca. Então, o que a gente faz? A gente pegou esse C e jogou ele para o primeiro membro, lembrando que em uma equação... em um sistema, quando você muda um termo de um lado para outro, ele sofre a troca de sinal. Esse C aqui ele é positivo. Quando ele vai lá para o primeiro membro, ele passa a negativo. O 750 ele permaneceu no segundo membro, ó. Só que a gente vai pegar esse mais 600 e vamos levar ele para o segundo membro, porque eles são semelhantes, ele vai sofrer a troca de sinal, vai ficar negativo. Ó. Se tu tem 2C e tu tira um C, sobra o que para ti? Sobra C. 750, eu tenho 750 gramas e eu retiro 600, sobra para mim 150, tá vendo? Então uma questão dessa simples, a dificuldade do aluno é fazer isso aqui, ó, é fazer a montagem. Então requer treino, requer dedicação, tranquilo? Então o nosso gabarito B de beleza. Tu não conseguiu entender a vantagem da videoaula, porque você pode dar pausa, né? Rebobinar, voltar, assistir 1, 2, 3 vezes. A aula vai ficar gravada no canal do tio para tu assistir quantas vezes tu quiser, tá bom? Mais uma questão chegando. Olha só, numa lanchonete, João pagou outra questão típica de sistema. Sempre questão de sistema vem falando de animais no quintal, veículos em estacionamento, pessoas que foram a um restaurante para comer e a conta deu diferente... e etc e tal. Tá aqui ó. Numa lanchonete, João pagou R$2 por uma coxinha e uma empanada, o total de R$6,50. E Alice pagou por uma coxinha e 2 empanados, o total de R$7. O preço de uma coxinha e de uma empanada são respectivamente, ó, aí é o que eu falei, né? A dificuldade aqui seria você montar o sistema.
Aí tem aqueles alunos que já tem uma noçãozinha, ele consegue resolver uma questão dessa sem montar o sistema. Mas como o descritor está falando de sistema, eu vou trazer mostrando o sistema, tá bom? Então, solução, o que que eu faço? Eu sempre gosto de colocar a letra de acordo com o que está o contexto da questão. Então, a questão está trazendo para a gente a coxinha, que eu chamei de C, e empanado eu chamei de E. Isso facilita na hora de montar, porque aí a primeira equação fica como? Ó, qual é a equação de João? Ó, ele pagou duas coxinhas, ó, 2C, mais uma empanada e ele pagou 6,50. Agora, qual é a equação da Alice? Ó? 1C, uma coxinha, e ela comprou duas empanadas e ela pagou R$7. Neste caso aqui agora, a questão quer saber o valor das duas coisas. Então, aqui a gente pode encontrar primeiro o valor da coxinha ou primeiro o valor da empada. Só que cuidado com essa palavra respectivamente. Ele quer primeiro o preço da coxinha. Então, por essa ordem aqui, a gente primeiro vai achar o valor da coxinha. Se eu quero achar primeiro o valor da coxinha, eu tenho que mandar a empada embora, né? E aí a gente já aprendeu já na lâmina anterior que para eu mandar a empada embora, tem que aparecer um 2 aqui e esse sinal aqui vai ter que ficar negativo, para que eles fiquem com o mesmo coeficiente e sinal trocado. Qual é o artifício? Multiplicar a equação por menos 2. Olha o que acontece. 2 vezes 2 vai ficar 4C, 2 vezes E vai ficar 2E e 2 vezes 6,50 vai ficar 13. Como é negativo, todos os termos vão ficar negativos. E agora a gente vai resolver isso aqui pelo método da adição. Então, ó, se você tem... Oh, meu Deus, vamos lá, me ajuda. Cadê a cor? Cadê a cor, pai? Pronto, aqui. Pronto, deixa. Pronto. Então, ó, você tem 2E positivo e 2E negativo. Isso se anula, né? Aí, continuando. Fica... Aí, deixa eu só apagar isso aqui, meu povo. Deixa eu pegar aqui. A ferramenta hoje não tá me ajudando. Enfim, bora lá. Então, ó, se eu tô devendo 4C e eu tenho 1C... eu desconto o C e ainda fico devendo 3C, certo? Se eu estou devendo R$13 e eu tenho um 7, eu desconto esses 13, ou melhor, eu desconto esses 7 e fico devendo 6. Esse menos 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então o valor da coxinha é R$2. Ó, se eu olhar para as alternativas, só tem uma alternativa que começa com 2, aí ficou fácil, né? Mas por desencargo de consciência, vamos achar o valor da empada, né? Então a gente pega aqui a segunda equação, ó, essa aqui, ó, coxinha mais duas empanadas igual a 7. Só que eu já sei que a coxinha vale R$2, ó, acabei de encontrar. E aí esse 2, que é positivo, vai lá para o segundo membro negativo. Então, ó, 7 menos 2 fica 5. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E a coxinha é R$2,50. O nosso gabarito é A de amor. R$2 a coxinha e R$2,50 a empanada. Tranquilo? Próxima questão. Em uma sala de cinema, há 24 pessoas entre homens e mulheres. O número de mulheres que estão nessa sala é o triplo do número de homens. A quantidade de homens e mulheres que estão no cinema, respectivamente, é... Cuidado com esta questão. Essa questão aqui, se ela cair uma questão dessa semelhante no SPAES, ela vai despencar como erro por conta do distrator. Se tu observar aqui, ó, eu tenho 18 e 6, eu tenho 6 e 18. Tá? Então, se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo, uma dessas alternativas aqui é o gabarito, tá? E a outra é o distrator. E essa palavrinha aqui, ó, toda vez que ela aparecer no seu enunciado, tome muito cuidado com ela, respectivamente, porque você tem que obedecer a ordem do que a questão está pedindo, tá bom? Então, bora lá. Montando o sistema de novo. A questão está falando sobre homens e mulheres. Então, eu vou chamar homem de H e vou chamar mulher de M. Então, se eu juntar a quantidade de homens e mulheres, eu vou ter 24 pessoas. E o que ele fala aqui? Ó, que o número de mulheres, então M, é igual ao triplo do número de homens. Certo? Então, se eu quisesse pegar aqui, ó, por exemplo, o aluno conseguiu montar o sistema aqui, ele poderia pegar as alternativas e testar. Certo? Poderia testar. Certo?
Só que nós vamos, como eu falei, eu vou mostrar para você como é que você resolve agora o sistema pelo método da substituição. Os dois sistemas que eu já resolvi foi pelo método da adição, tá? Então aqui é bom que você está se preparando para o SPAES, você está treinando o descritor e você está revisando matéria, tá bom? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, então observe que quando você tem um sistema aqui, ele está dizendo que o M ele vale alguma coisa, ele vale 3H. Então, quando a gente pega um sistema desse formato, ele já está pronto para ser resolvido pelo método da substituição. Como o próprio nome já diz, resolver um sistema pelo método da substituição é você pegar a informação de uma equação e substituir na outra. Por isso que ele tem essa informação, tá bom? Então, ó, se eu pegar a primeira equação, H mais M igual a 24. Mas a segunda equação está dizendo para mim que o M vale 3H. Então, o que é que eu faço? Ó, no lugar do M, eu vou trocar por 3H. Então, ó, se eu tenho 1H e eu somo com 3H, eu vou ter 4H. Esse 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, H são 6. Ó. Então, eu já sei, olha como foi fácil. Então, eu já sei que existem 6 homens nessa sala. E olha aqui, ó, se eu olhar para a alternativa, ó, se são 24 pessoas, então tem 18 mulheres. Olha o que eu falei para você no início do vídeo, ó, 18 e 6, 6 e 18. Só que ele quer a resposta respectivamente, ó. Ele quer a quantidade de homens, no caso são 6, e no caso as mulheres vão ser 18. Aí só por desencargo de consciência, vamos resolver aqui a segunda equação, ó. Homens mais mulheres são 24. Só que homens já são 6, né? Aí esse 6 passa para o outro lado, subtraindo, mulheres são 18. Então, o nosso gabarito aqui é B de bola, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente. Tem. Chegando à quinta questão pra gente, pessoal. Essa questão também é uma questão bem batida, que eles gostam de colocar na prova, que é envolvendo cédulas de real. Olha a cédulazinha de R$1, eu acho que nem existe mais, né? A questão aqui é antiga, mas o que vale é o conhecimento. Então, veja, ó. Tenho R$29. Ó, olha como que é a abstração para você extrair as informações para montar esse sistema, tá? Ó, tenho R$29 em 13 notas. São notas de R$1 e de 5. A quantidade de notas de reais é. Então, o aluno ele pode ficar testando aqui até chegar, ele vai conseguir. Lembrando que você tem que estar bem preparado, porque o SPAES ele tem 26 questões para tu resolver em 1 hora. Então, realmente, você tem que estar por dentro do assunto para ler a questão e já saber como que resolve. Ficar tentando resolver questões por tentativa e erro vai levar muito tempo de você, tá bom? Então, ó, solução. Como é que a gente resolve aqui, ó? Então, ó, eu não sei quantas cédulas eu tenho. Eu vou chamar a cédula de R$5 de X e a de R$1 de Y. Só que eu tenho 13 notas, ó. Então, juntando cédulas de 5 mais cédulas de R$1, eu tenho 13 notas. E se eu multiplicar a quantidade de cédulas de R$5 mais a de R$1, eu tenho R$29. O que ele quer, ó? Ele quer a quantidade de notas de R$5. Então, a gente quer achar o X. Se eu quero achar o X, eu tenho que mandar o Y embora. Então, mais uma vez, resolvendo o sistema pelo método de adição. E aí, você já viu hoje, né, que para eu mandar isso, o coeficiente está igual. Ó. Quando não aparece número, o coeficiente é 1. Só que o sinal está tudo igual. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1. Por quê? Ó? Quando eu multiplico por menos 1, a primeira equação ela permanece com os mesmos termos, só que ela troca todos os sinais porque eu estou multiplicando por menos 1. A gente chama isso de artifício matemático. Agora, veja, ó. Se eu tenho, ó, deixa eu só pegar aqui, ó. Agora, se eu tenho, ó, um Y negativo e um Y positivo, isso se anula, né? E aí, ó, se eu tenho R$5 e eu tiro R$1, sobra para mim R$4. Se eu tenho R$29 e eu gasto 13, sobram para mim 16. E esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então o valor de X são 4, ou seja, eu tenho 4 notas de R$5. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente.
Eita, olha aí a alegria quando você termina a prova. E é isso aí, galera. Ó, se tu curtiu essa aula, não deixa de deixar aquele like. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve no canal do professor Renato Silva, porque a sua inscrição ela é muito importante para que eu possa te notificar quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Até a próxima aula. Fui!